Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da nossa semana, e vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no sacrifício que Jesus fez por todos nós, pecadores, nas suas dores, no que ele sofreu para oferecer esse sacrifício ao Pai em prol de todos nós. Vamos conhecer um pouco, refletir um pouco nesse momento que ele viveu, um momento de dor, um momento talvez de tristeza, porque ia se separar do Pai, mas no fundo ele estava também alegre porque ele estava sendo obediente ao plano do Pai. E é isso que nós precisamos fazer aqui na nossa caminhada por esta terra. Nós precisamos também, apesar das dores, do sofrimento, precisamos estar alegres porque estamos cumprindo o plano do Pai na nossa vida. Em Lucas 23:33, nós lemos: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram a Jesus. E crucificaram também os malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. Nós lembramos muito bem dessa cena. É uma cena muito comum aos nossos olhos. Lembramos muito na Páscoa dessa cena. Vimos em filmes também. Mas talvez nós não tenhamos assim uma consciência plena desse sacrifício de Jesus por nós. E nós podemos começar essa reflexão lembrando de Isaac, o filho de Abraão. Isaac, aquele filho da promessa, aquele filho que foi dado a Abraão e a Sara numa circunstância impossível aos olhos dele. Ela era estéril, ambos eram velhos já, mas o milagre aconteceu e de repente Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Imagine a dor que Abraão sentiu no seu coração como pai. Mas Abraão tinha uma fé cega, vamos dizer assim. Ele já tinha um relacionamento com o Senhor. Ele já tinha uma intimidade com Deus, que ele sabia que tinha que obedecer aquela voz. E nesse caminho da obediência, como nós já conhecemos essa história, no momento que Isaac estava pronto para ser sacrificado pelo seu pai, um anjo chega e diz: detenha a sua mão, porque há um cordeiro substituto. Olhe para trás e veja o cordeiro substituto que irá ser sacrificado no lugar do seu filho Isaac. E essa figura que nós encontramos lá no Antigo Testamento, ela se cumpriu há 2000 anos atrás com a chegada de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não só perdoa o pecado, mas ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do meu coração, do seu coração, se nós estamos desenvolvendo esse relacionamento íntimo que Abraão aprendeu a desenvolver. Então Jesus veio para que este plano do Pai, o plano eterno do Pai, fosse se cumprisse na vida de Jesus, foi se cumprindo na sua caminhada e chegou ao ápice na sua crucificação e depois na sua ressurreição. Então nós podemos dizer que Deus, ele rompeu na história para revelar seu mais eloquente amor por nós e sua mais pura justiça, entregando Jesus, seu Filho amado, como cordeiro substituto. Assim como ele proveu para Abraão aquele cordeiro que iria substituir Isaac, Jesus, o Pai, proveu para cada um de nós a Jesus Cristo como um substituto
nosso, porque nós é que deveríamos estar na cruz, sendo crucificados, nós que iríamos para o inferno como pecadores. Então, essa é a manifestação mais eloquente do amor e da justiça de Deus. E nós sabemos que Jesus foi crucificado no Gólgota, que é chamado também Monte da Caveira, e este monte ficava fora dos portões da cidade, onde os criminosos eram crucificados. Jesus foi crucificado como um criminoso, o Filho de Deus, o ser perfeito, o próprio Deus encarnado. Foi crucificado como um criminoso em um monte chamado Monte da Caveira. Sabe por que se chamava assim? Porque no topo dessa montanha tosca havia uma caveira gravada na rocha. E Jesus, depois de ser cuspido, de ser humilhado, de ser esbofeteado pelos soldados romanos, ele foi pregado na cruz por amor a nós. Pelo amor do Deus Pai, a sua maior manifestação de amor que ele teve pela sua criação e pelas suas criaturas. Podemos dizer que Jesus ficou suspenso entre a terra e os céus. Podemos também dizer que ele foi desprezado pelos homens. Inclusive por aqueles que o seguiam, que desfrutaram daquela companhia maravilhosa, preciosa, daquela unção tão de perto. Mas eles ainda não tinham força suficiente, nem maturidade. Apesar de ficarem tristes, apesar de lamentarem a morte do seu mestre, mas eles tiveram medo e também abandonaram a Jesus. Então, Jesus foi abandonado por todos, inclusive pelo próprio Pai. Por quê? Porque ele foi abandonado pelo Deus Pai. Porque ele se fez pecado. Ele carregou todos os nossos pecados sobre ele. E Deus não se relaciona com o pecado. Todas as vezes que nós estamos buscando um relacionamento com Deus, nós temos já áreas santificadas, mas temos algumas áreas ainda em pecado. Ele vai se relacionar conosco, nós vamos conseguir manter esta comunhão através dessa santificação que nós já conquistamos pela sua misericórdia, pela sua graça e pela nossa obediência. Mas aquelas áreas que ainda estão em pecado, ele não vai se relacionar conosco. Por exemplo, se você ainda mente muito, se você ainda não conseguiu ser tratado nesta área, Deus nunca vai apoiar suas atitudes quando você mentir para alguém ou em alguma situação. Ele não se relaciona com o pecado, mas ele está disposto. Se você está buscando esta comunhão, ele está disposto a descer, a lhe visitar e a santificar esta área sua que ainda está em pecado. E assim nós vamos conquistando, através dessa intimidade com Deus, através desse relacionamento, nós vamos conquistando cada vez mais esta comunhão, esta santificação. E podemos chegar num nível muito alto. A Bíblia diz que nós podemos chegar, inclusive, à estatura do varão perfeito. Quem era o varão perfeito? E quem é o varão perfeito? É Jesus Cristo. E a estatura dele, pela sua perfeição, ele tinha comunhão plena com o Pai. Você quer ter comunhão plena com o Pai? Permita que ele santifique as áreas do seu coração que ainda estão em trevas, em pecado. E ele vai fazer isso com muito prazer, com muita alegria. E ele vai lhe dar forças para você enfrentar e você aceitar qualquer tipo
de sofrimento, de tratamento. Porque depois você vai entender a recompensa que você obteve através desse ato de obediência. Não esqueça que o ato de obediência de Abraão e a sua fé em Deus foram dois ingredientes importantíssimos e fundamentais para ele depois sentir aquela alegria de olhar para trás e ver a provisão de Deus. O cordeiro estava ali para substituir o seu filho Isaque. Isso vai acontecer conosco e com certeza já tem acontecido com você, com todos nós, se estamos caminhando com o Senhor. Então todos dizem que foi Judas quem matou Jesus e até festejam, né, o enforcamento de Judas na Páscoa, mas com esse entendimento de que ele morreria, mesmo se Judas não o traísse, mesmo se Judas não o entregasse, porque ele estava ali consciente do plano do Pai, do desejo do Pai, que seria executado através da sua caminhada. Então, não foi Judas que contribuiu para a morte de Jesus. Ele o traiu realmente por ganância. Ele é uma figura ali do próprio Satanás. E nesta figura, Satanás queria impedir que Jesus fosse para a cruz. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que nenhum de nós se livre do pecado que habita em nós, que está em nós. Nós já nascemos em pecado. Satanás não quer que nós cheguemos à cruz. E ele também não queria que Jesus cumprisse este plano do Pai. Então não foi Judas que matou a Jesus, muito menos os sacerdotes que o entregaram por inveja. Eles tinham inveja de Jesus por causa da palavra de poder que ele tinha em sua boca, por causa dos seus milagres, dos seus feitos. Ele também não morreu porque Pilatos o condenou por covardia, porque quando Pilatos disse que lavava as suas mãos, ele na verdade estava condenando a Jesus, porque ele já tinha uma consciência, pelo que nós lemos nas Escrituras, de que Jesus era justo. Também não foram os soldados que o açoitaram com muita crueldade que mataram a Jesus. Jesus morreu porque era o plano do Pai que ele morresse. E pela sua obediência, pela sua intimidade com o Pai, de conhecer inclusive aquele plano e as recompensas que viriam para toda a humanidade, ele aceitou todo esse sacrifício. Então, nós podemos dizer que a cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós pecadores. Apesar da cruz nos assustar muito, mas ela é a maior expressão do amor de Deus para cada um de nós. A cruz também revela a mais severa expressão da ira de Deus contra o pecado, porque foi na cruz que os nossos pecados foram cravados através do sacrifício vivo de Jesus. Podemos então dizer que foi no Gólgota que Jesus pagou nossa vida, e foi neste lugar que ele triunfou sobre o diabo. Todas as vezes que você vai à cruz, todos aqueles momentos de sofrimento, de dor, de angústia, que nunca vai se comparar à dor intensa que Jesus sentiu. Mas todas as vezes que você vai à cruz, você está triunfando sobre o diabo. Foi ali, naquele lugar, que Jesus abriu um novo caminho. Um caminho que nos leva de volta ao Pai, de volta ao Éden, de volta a essa comunhão maravilhosa que nós
devemos desenvolver a cada dia com o nosso Pai eterno. Essa mensagem eu quero deixar para a sua reflexão, como uma mensagem para que você reflita todos os dias e você realmente reconheça: eu sou um pecador, porque eu nasci em pecado. E o único caminho que eu tenho para me santificar, para criar uma intimidade com Deus, para desenvolver uma comunhão com Deus, é indo à cruz, sem murmurar, aceitar o sofrimento que Deus às vezes coloca sobre nós, aceitar aquela missão que Ele coloca sobre cada um de nós, e você vai ser recompensado. A provisão de Deus vai chegar na sua vida para você suportar todas as coisas, como a provisão de Deus chegou naquele momento na vida de Abraão. Então eu te abençoo com essa clareza de entendimento e que você busque realmente, procure entender, procure descobrir, peça a Deus que te revele quais são as áreas, Senhor, que eu ainda preciso santificar em mim, que precisam ainda ser santificadas por Ti, Senhor, que ainda estão em trevas no meu coração, que eu vivo tropeçando, caindo e pecando nessas áreas. Faça essa oração todos os dias e Deus vai a cada dia, a cada momento, com toda a expressão de amor que Ele tem, Ele vai te santificando e lhe purificando. E você pode chegar num nível muito grande, muito alto de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não esqueçam de ler a Bíblia em família. Um trechinho da Bíblia, um salmo, um provérbio, com seus filhos. Vocês antes meditam um pouco, depois vocês explicam a ele o que quer dizer aquele salmo. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!